vai poder começar com um corpo qualquer K. E a gente vai estar olhando para polinômios com coeficientes em K. Um polinômio não constante. Então, a primeira observação é o seguinte. Então, a primeira observação é que o que significa dizer que em algum corpo, né, que vamos supor que em algum... deixa eu tomar L, algum corpo contendo L, deixa eu chamar de L, algum corpo contendo K, um corpo contendo K, e alfa, um elemento desse corpo. Né? Então, aqui o que você pode pensar aqui é que o K pode ser os racionais e o L, por exemplo, pode ser os complexos. Então, é um corpo que possivelmente é maior do que K, mas a gente está interessado em raízes do polinômio f, possivelmente nesse corpo maior. Então, a primeira observação, que isso segue dos resultados de álgebra 1, que vocês devem ter visto, é que alfa é a raiz do polinômio, né? Ou seja, isso aqui eu simplesmente estou dizendo que f de alfa é igual a zero. Em termos algébricos, o que é isso aqui, como que a gente pode reinterpretar isso daqui? Em termos algébricos, vamos lembrar que eu posso olhar para o polinômio f, agora visto como um polinômio com coeficiente no corpo maior, L. Então, nesse anel de polinômios aqui, vamos lembrando que anéis de polinômios têm propriedade de fatoração única, nesse corpo, o polinômio x menos alfa é um fator irredutível de f. Né? Então, x menos alfa divide f de x, né? Ou seja, eu posso escrever f de x como sendo esse fator linear vezes um outro polinômio, que eu vou chamar de g de x, com coeficientes nesse corpo maior L. Então, essa aqui é uma observação fácil, eu vou deixar como exercício vocês verificarem. Então, isso aqui segue basicamente, deixa eu dar a dica aqui, é simplesmente usar o algoritmo de Euclides para divisão. Para divisão de polinômios. Então, uma vez que a gente tenha isso, o ponto é que as raízes, quando a gente possivelmente estende o corpo, por exemplo, quando a gente olha para os números complexos, a gente usando indução no teorema fundamental da álgebra, a gente vai poder fatorar qualquer polinômio com coeficientes complexos como produto de fatores lineares. Então, deixa eu escrever essa consequência aqui. Então, como consequência dessa observação, a gente vai ter o seguinte, vamos começar com um polinômio com coeficientes nos racionais. Então, por simplicidade, aqui eu vou supor que esse polinômio é mônico. Né? A gente começou com uma expressão geral, mas a gente sempre pode dividir todos os coeficientes pelo coeficiente do termo de maior grau. Né? Então, eu vou supor que, fazendo isso, eu vou supor que meu polinômio, isso não muda as raízes, então eu vou escrever o meu polinômio dessa forma aqui, x elevado a n, coeficiente 1, mais a1, xn menos 1, mais a n, mais a n. Então, esse aqui é o meu polinômio. É um polinômio de grau n. Então, usando o teorema fundamental da álgebra e essa observação aqui, eu posso colocar para fora raiz uma a uma, e aí significa que no anel maior, com coeficiente nos complexos, esse polinômio vai se fatorar como produtório de i igual a 1 até n de x menos alfa i. Aqui a gente tem alfa 1 até alfa n. Elementos dos números complexos não são necessariamente distintos, mas a gente sabe que, pelo teorema fundamental da álgebra, ele vai ter uma raiz, aí a gente extrai esse fator
e aplica novamente o teorema fundamental da álgebra para G e assim por diante, né? Então, a gente, com isso, consegue, sobre os complexos, fatorar o polinômio f, para qualquer polinômio, como um produto de fatores lineares, tá certo? E agora, a ideia, então, é que a gente quer encontrar uma fórmula para expressar essas raízes em função dos coeficientes. Então, primeira coisa, vamos ver quais são as... se você expandir isso daqui, essa expressão aqui, você observa o seguinte, que como que você escreve cada um desses coeficientes em função das raízes? Então, a gente observa que o primeiro coeficiente, o A1, por exemplo, vai ser menos o somatório dos alfaís. Então, isso aqui é menos alfa 1 mais alfa n. Então, isso aqui é simplesmente você expandir esse produto aqui. O A2 vai ser, por exemplo, o somatório dos produtos 2 a 2 de alfaís distintos. Então, isso aqui seria alfa 1, alfa 2, mais alfa 1, alfa 3, até alfa n menos 1, alfa n. Né? E assim por diante, até você chegar no último coeficiente, que é o produtório, menos 1 elevado a n, vai depender aqui do grau do polinômio, né? Do produtório, então aqui do alfa 1 até alfa n, produto de todas as raízes. Então, o que a gente está vendo aqui, essas aqui são as famosas funções simétricas elementares nessas raízes, né? Então, eu tenho aqui n elementos dos complexos, alfa 1 até alfa n, e eu tenho essas funções A1 até a n, que são chamadas as funções simétricas elementares. Então, é um teorema, né, de álgebra que toda função simétrica nos alfaís, então uma função simétrica, o que quer dizer uma função simétrica nos alfaís? É uma função dos alfaís, uma função polinomial, com a propriedade de que eu fizer qualquer permutação entre os alfaís, essa função é preservada, né? Então, isso é o que a gente chama de uma função simétrica. Toda função polinomial simétrica nos alfaís pode ser escrita como um polinômio nessas funções elementares, né? Então, elas têm um papel importante também aqui, que vai aparecer quando a gente estiver vendo um pouco dessa combinatória de permutações. Então, o fato é, o que a gente está querendo fazer? A gente está tentando colocar de uma forma mais algébrica, né? Então, a gente tem aqui as funções simétricas elementares das raízes, que se escrevem como fórmulas, né, podem ser escritas por essas fórmulas aqui em função das raízes, e a gente quer reverter isso, a gente quer escrever fórmulas para os alfaís em função das funções simétricas, né, que são os coeficientes do polinômio.